Fala galera, vamos aí para a questão 49 dessa prova do Enem 2024, caderno azul, para a gente poder tratar aí dessas questões com muita qualidade. Vamos fazer uma abordagem aqui numa questão que é muito interessante. É uma questão que vem com um texto da Lilia Schwartz, com um texto que trata ali de uma periodicidade de 1890 a 1914. É um livro que brinca com essa periodicidade, você vê na chamada do livro, No Tempo das Certezas, São Paulo, Companhia das Letras, ano 2000. Então, a gente já consegue destacar qual é a periodicidade que o livro está tratando, o texto está tratando a partir da referência bibliográfica. É sempre importante você olhar para a referência bibliográfica. E daí vamos lá para o texto. Com a proximidade do final do século XIX, amplificam-se as expectativas com relação ao século seguinte. Se muitas eram as utopias, talvez uma das mais evidentes tenha se concentrado nas potencialidades da nova ciência, com suas invenções e projetos. Não é por mera coincidência que a agenda do país tenha sido tomada pela introdução de uma série de inventos. De forma acelerada, entraram no Brasil a luz elétrica e com ela o telégrafo, o telefone, o cinematógrafo. Na área dos transportes, o trem a vapor é substituído pelo elétrico, que assiste à entrada do automóvel e até do aeroplano. Gente, olha só. É muito interessante no texto quando a Schwartz fala do seguinte: a agenda do país não é uma mera coincidência de uma série de inventos. Então, de certa forma, vamos pensar aqui, quando o Brasil comemorou os 100 anos da independência, você teve uma transmissão num megafone de uma transmissão de rádio, tocando uma música, que simboliza a realidade brasileira. Então você tem todo um referencial de fazer uma associação de tecnologia, modernidade e novos tempos. Então, assim, a república, que é chamada de velha, por conta de estruturas que vai reproduzir aquele poder agrário e vai ser chamado de velha com o advento da era Vargas, essa república ela tenta o tempo todo trazer o entendimento de que traz a novidade, de que é relevante quanto a um entendimento de, olha, é a república que mudou o regime de governo, que mudou os trens, que trouxe luz elétrica. Então você, de novo, quando o texto fala, não é por mera coincidência que a agenda do país tenha sido tomada pela introdução de uma série de inventos, esse trecho ele é essencial para entender a dinâmica da questão de que a república, o advento da república foi importante para poder fazer essa modernização. De novo, poderia ter sido modernizado no segundo reinado, mas a república cria essa imagem de que todas essas modernizações só vieram porque a república veio. Então você faz esse discurso politizado, obviamente, tudo aí tem uma intencionalidade. E aí vamos lá, no Brasil os eventos escritos ganharam conotação política, seriam vinculados ao quê? E aí eu já meio que dei esse gabarito, a visão republicana de nação tem como elemento nevrálgico dessa questão o entendimento de que a república ela traz a novidade, né? É muito importante isso. Aí na letra A, expansão estratégica do imperialismo. Gente, imperialismo não é uma ação afirmativa do Brasil na República Velha. A gente poderia até brincar, entender que no cenário brasileiro a gente teve uma ação imperialista na Guerra do Paraguai. Foi a guerra contra Libe Rosas, guerra contra Guire. A Guerra do Paraguai foi um imperialismo brasileiro no segundo reinado. Então, seria associado àquele momento. Agora, não. Agora não é esse contexto, então, atrasado aí essa afirmação. Mas, afinal, foi lá no segundo reinado. B, ascensão gradual do mercantilismo, a gente usa uma terminologia ligada a uma prática comercial do tempo moderno, então está totalmente discrepante, totalmente fora de tempo histórico nesse sentido. Mercantilismo é lá, grandes navegações. Letra C, laicidade da educação. Gente, questão perigosa, porque você pensa no campo educacional, você olha assim, pô, quem fala da educação quando vai dar aula de República Velha, né? Eu falo e chamo atenção para o seguinte, a República Velha, ela, na Constituição de 1891, tirou a obrigação do Estado brasileiro de apresentar uma função educacional, de fazer um projeto educacional nacional.
E aí, você tem uma educação que cresce nos centros de ensino religiosos. Então, as ordens beneditinas, carmelitas, as ordens e jesuíticas que vão assumir esses centros de ensino. Então, você tem, por exemplo, centros de ensino hoje, eh, Santo Inácio, São Bento, que são colégios de 100 anos, 90 anos, que são colégios que perpassaram pela República Velha e que mostram uma tradição. Com a chegada do Vargas, aí você traz o Ministério da Educação e Saúde, traz uma proposta educacional a nível nacional, então você muda a ótica. Por isso que a letra C não pode ser enquadrada nesse contexto de República Velha, nesse sentido. A letra D, retomada do absolutismo, também é um problema, porque afinal totalmente discrepante, né, a gente está vivendo a república, a gente está vivendo governo republicano nesse sentido, beleza? Então, questãozinha marota, tá na tela. Daqui a pouquinho a gente vem com outra questão. Aquele abraço, tamo junto.